Nós vamos dar sequência à Escola da Palavra, né? Nós vamos continuar falando sobre a conversão de Saulo, de perseguidor a perseguido. Não tem jeito da gente falar sobre a igreja se a gente não parar no que Saulo era e no que ele se transformou, né? Então eu queria que vocês abrissem a Bíblia em 1 Timóteo, no capítulo 1, nós vamos ler o versículo 12 ao versículo 17. Eu estou usando a nova versão transformadora, porque ela é uma versão que é de mais fácil compreensão, e ela, assim, para estudar, ela é excelente. É 1 Timóteo 1, versículo 12 ao 17. Preste bastante atenção nas palavras de Paulo, né, no que Paulo diz. Ele diz assim: agradeço àquele que me deu forças, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou digno de confiança e me designou para servi-lo, embora eu fosse blasfemo, perseguidor e violento. Contudo, recebi misericórdia, porque agia por ignorância e incredulidade. O Senhor fez sua graça transbordar e me encheu da fé e do amor que vem de Cristo Jesus. Esta é uma afirmação digna de confiança e todos devem aceitá-la. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, e eu sou o pior de todos. Mas foi por isso que eu, o pior dos pecadores, recebi misericórdia, para que assim Jesus mostrasse o quanto é paciente. Desse modo, sirvo de exemplo a todos que vierem a crer para a vida eterna. Honra e glória a Deus para todos sempre. Ele é o Rei eterno, invisível e imortal. Ele é o único Deus. Amém. Amém. Olha que testemunho, né? Que transcrição do testemunho, que fala do testemunho próprio, Paulo falando ao seu respeito, reconhecendo o quanto ele é pecador, e reconhecendo que só pela graça e só pela misericórdia do Senhor é que o ser humano pode ser salvo. Não importa quão pecadora a pessoa seja, né? Esse trecho é uma declaração do próprio apóstolo Paulo, expressando a sua gratidão pela misericórdia de Deus. Saulo de Tarso teve um encontro com Jesus, e nesse encontro ele foi confrontado com as suas ações, com aquilo que ele era. A Bíblia nos conta que a luz do céu brilhou ao seu redor quando ele estava a caminho de Damasco, pronto para executar partes da etapa do seu plano de perseguição aos que criam na mensagem do Evangelho. E esse brilho tão intenso, o brilho dessa luz, ofuscou a visão de Saulo. E de Saulo, ele já não podia mais ver, diz a palavra. Ele precisou ser amparado e ser conduzido até a cidade de Damasco. Se não me engano, de Jerusalém até Damasco, ou do caminho de onde Saulo estava, que ele estava mais ou menos na metade do caminho andando a pé, dava cerca de 4 ou 5 dias andando para chegar até Damasco. Então ele foi conduzido pela mão daquele pedaço até chegar na estrada de Damasco. Qual era o plano dele? O plano dele era acabar com os seguidores do caminho, mas foi no caminho de Damasco que ele começa a descobrir que os planos de Deus são maiores e melhores. E mais ainda, os planos de Deus nunca podem ser frustrados. Não importa quanto as pessoas queiram conformar o plano de Deus, aquilo que eles querem ver, mas o plano de Deus é sempre maior e sempre melhor. Ele nunca vai ser frustrado. A Bíblia diz que ele ficou cego, mas preste atenção no texto lá de Atos 9, a gente vai estar bastante tempo em Atos 9. Ele ficou cego, mas os seus olhos estavam abertos. O que é que diz? Quando ele abriu os olhos,
Ele percebeu que ele estava cego. Então ele estava cego, mas os seus olhos estavam abertos. Versículo 8 de Atos 9 diz assim: Saulo levantou-se do chão, mas ao abrir os olhos estava cego. Ele já não podia mais enxergar. Ou seja, quando ele abriu os olhos, ele não tinha mais a capacidade de enxergar nada. E aí entra o plano divino, né, o plano de Deus para a vida de Saulo. Se ele tivesse esse encontro com essa luz, ouvido o que Jesus tinha falado para ele, e ele continuasse vendo ainda, ele não teria o impacto que ele teve desse encontro que ele teve com Jesus, não é? Então, a palavra de Deus mostra que quando ele abriu os olhos, ele percebeu que ele não era capaz de enxergar nada. E olha só, outro paradoxo, né? Ele não enxergava nada, mas ele viu. O apóstolo Paulo viu. E quem é que ele viu? Vamos em Atos 9, versículo 27. Atos 9, versículo 27. Eu vou começar a comprar umas bíblias dessa da NVT e vou trazendo aqui, a gente faz um sorteio gospel para os irmãos que estão aqui, né? A gente acompanhar, que essa daqui, acho que é a melhor bíblia de estudo que eu encontrei. Atos 9, 27. Olha só. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como Saulo tinha visto o Senhor no caminho para Damasco e como Jesus lhe havia falado. E veja também a declaração do próprio Paulo em Atos 22, versículo 14, que diz o seguinte: então ele, né, aí é uma conversa de Saulo com Ananias. Então ele, Ananias, disse: o Deus de nossos antepassados escolheu você para conhecer a vontade dele e para ver o justo e ouvi-lo falar. Então olha só como que o plano de Deus acontece. Primeiro, Saulo tinha feito toda aquela programação, tinha conseguido as cartas ali com os principais das sinagogas para ir perseguir as pessoas que estavam em Damasco, não é? Para os seguidores de Jesus que estavam ali em Damasco. Ele conseguiu essas cartas, mas houve uma interferência no plano humano de Saulo, uma interferência naquilo que ele havia planejado. Como era a mente dele? Se eu acabar com os seguidores do caminho, essa seita, esse cristianismo, né? Esses seguidores, se eles acabarem, isso vai acabar por aqui. Nós não vamos mais ter problema. Isso era o que ele pensava. Mas Deus tinha um outro propósito. Porque lá antes, em Atos, no capítulo 1 e no capítulo 2 de Atos, nós vamos encontrar a palavra de Deus dizendo que eles receberiam poder do Senhor que viria do alto e transformaria aquelas pessoas em testemunhas do Senhor, em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra, não é? Então, nesse meio tempo, o Senhor começa a executar o plano dele de resgate de Saulo. Então aparece aquela luz brilhante que ofusca a visão dele. Acontece o primeiro paradoxo: ele caiu do chão, ouviu Jesus falar com ele. Quando ele se levantou, ele abriu os olhos e percebeu que ele estava cego, que ele não enxergava nada. Mas ao mesmo tempo acontece um outro paradoxo. Apesar dele estar cego, ele viu, e ele viu o Senhor. Saulo viu o Senhor, né? Se lembra a gente lá de Isaías, né? Isaías diz: eu vi o Senhor, né? Assentado no seu santo templo. Então a gente vai vendo o desenrolar da história de Saulo e como é apaixonante a história dele, o que aconteceu com ele, né? E como ele foi assim minucioso nos detalhes de passar
para Lucas, que escreveu Atos dos Apóstolos, para ele colocar os detalhes para que a gente pudesse se deliciar ou nos deliciarmos com aquilo que o Senhor fez na vida dele. Nós temos outra declaração de Paulo em 1 Coríntios 15, versículo 8, que ele diz assim: por último, apareceu também a mim, como se eu tivesse nascido fora do tempo. Em algumas versões diz como um abortivo, né? Está em outras versões, talvez na sua versão. Ele faz essa declaração quando ele conta da aparição de Jesus depois da sua ressurreição. Jesus já havia ressurgido quando tudo aconteceu com Saulo. Já havia ressurgido. Então ele começa a contar às pessoas a respeito da aparição de Jesus para ele. Olha só o que ele diz. Ele diz que depois da aparição de Jesus, depois que Jesus ressurgiu, né, ele apareceu primeiro a Pedro, depois aos 12, depois a mais de 500 irmãos, depois a Tiago. E daí ele fala, após todos os apóstolos, e por último, apareceu a mim, como se eu tivesse nascido fora de tempo, né? Então, olha só que situação bonita, né? Como a colocação das palavras dele, né? De contar, de testemunhar a sua história. O que já tinha acontecido? Já tinha acontecido a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus. Jesus já havia subido aos céus. Os apóstolos a que Saulo se referiu, ou Paulo se referiu, o que aconteceu com eles? Eles tiveram um tempo de formação e de amadurecimento, andando junto com Jesus. E foram nutridos por Jesus. Pedro, João, Tiago, André, eles andaram com Jesus, né? Tiveram esse tempo de amadurecimento com Jesus. E o que a gente vê com isso? Que eles foram gerados e eles foram instruídos e cuidados nesse tempo geracional. Nesse tempo, quando Jesus estava gerando a fé e tudo aquilo que haveria de acontecer, quando ele estava passando a instrução para os apóstolos. Então, todos os outros tiveram esse tempo geracional com Jesus. Ou seja, eles tiveram a separação, que é igual o chamado. Lembra que Jesus falou assim, ó, vinde após mim. Chegou lá para Pedro, para Tiago, para os pescadores, fala, vem porque eu vos farei pescadores de homens. Chegou lá para Levi, para Mateus, tirou ele da coletoria. Então ele foi chegando nos lugares, ele foi vendo, foi avaliando aquelas pessoas e foi trazendo aqueles que seriam seus apóstolos para perto dele. E no período do seu ministério, ele foi trabalhando na vida desses homens, que é o que nós chamamos de tempo geracional, né? Nesse tempo da separação, do chamado, eles tiveram uma convivência no período do ministério de Jesus. E como uma gestação normal de um bebê que deixa o útero somente após estar preparado para o nascimento, totalmente formado, amadurecido, não é? Esses apóstolos saíram ali no tempo certo, né? Eles conseguiram ser gerados e nascer no tempo certo. Agora com Paulo não, como um bebê prematuro, ele foi expulso do útero, né? Após ter recebido apenas uma fagulha de vida, um clarão que desceu do céu sobre a vida dele e tudo aquilo que nós já vimos que aconteceu nele. E que fagulha foi essa, não é verdade? Que fagulha maravilhosa. Esse nascimento prematuro fez com que Paulo se apegasse com toda a força à graça de Deus. E logo de início, ele entendeu que ele não era merecedor de nada daquilo que ele estava recebendo. Então, o nascimento prematuro fez com que ele se agarrasse à graça de Deus e, fundamentado nela, ele passou por inúmeras situações
que nós vamos ver ao longo do tempo. E essas situações foram burilando a sua fé. E o desejo do coração dele era alcançar um nível de maturidade a ponto de chegar junto com todos os santos à unidade da fé, como ele diz em Efésios 4, versículos 13. E conhecimento de Jesus, a essa unidade que somente a fé e o conhecimento de Jesus podem propiciar, podem dar às pessoas que querem se achegar de verdade ao Senhor. Só essa unidade pode trazer desenvolvimento e edificação da igreja. Não tem como a gente querer uma igreja edificada se não houver a fé, a unidade da fé e o conhecimento verdadeiro de Jesus, não é? E o que ele diz em Efésios 4:13, ele está falando da unidade do corpo, que é a igreja de Cristo. Ele diz assim: até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo, ou seja, chegar à plenitude de Cristo. Isso era o que ele almejava, por isso ele conseguiu, não é? O coração dele estava em linha com a sua mente e em linha com aquilo que ele recebeu do Senhor. Ele não se tornou uma caixinha fechada. Ele falou assim: vou me fechar nisso aqui, porque como é que eu vou me explicar? Imagina a situação dele. Como é que eu vou explicar para os romanos, como é que eu vou explicar para as pessoas que são os meus companheiros, que agora eu estou do outro lado? Como é que eu vou fazer isso? Ele jamais pensou em dar explicação, mas ele se prontificou, ele se apegou à graça do Senhor, e ele queria cada vez mais conhecer mais a respeito de Jesus, e ele foi fortificado cada vez mais, e ele superou inúmeras situações na sua vida, que talvez a gente não tenha experimentado nem um tiquinho só, não é verdade? Mas prosseguindo aqui na nossa jornada com Saulo, nós vamos perceber que assim como ele se entregava de corpo e alma na época da perseguição, ou para perseguir a igreja, mais ardorosamente ainda ele se entregou para defender a igreja do Senhor. Quanto ele era vigoroso na perseguição, mas ele se tornou mais vigoroso e mais ardoroso ainda a defender aquilo que ele recebeu do Senhor, a defender a igreja do Senhor. O impacto da sua conversão, o testemunho dele, trouxe resultados importantíssimos para o crescimento da igreja. Aquele homem que há poucos instantes estava querendo cartas que o liberasse, que o autorizasse, que desse aval para ele perseguir os seguidores de Jesus, agora ele não precisa ir mais nos maiorais lá das sinagogas. O próprio Jesus, preste bastante atenção nisso, o próprio Jesus, que era quem na realidade era perseguido, veio dar o aval, a assinatura embaixo, para que ele defendesse a igreja. Glória a Deus. Amém. O próprio Jesus, aquele que até aqueles líderes religiosos perseguiram, ele veio e deu o aval para que Saulo agora mudasse, tivesse essa metanoia, como nós falamos numa outra oportunidade, que é a transformação radical, né? Para que ele tivesse suporte do próprio Jesus para conseguir ou para prosseguir defendendo a igreja do Senhor Jesus. E Jesus fala para ele, aí no texto de Atos 9, Jesus manda ele se levantar, fala para ele: levante-se e entra na cidade de Damasco. Aí ele saiu catando cavaco ali, né? E a gente vê, é verdade,
porque ele não estava enxergando nada, ele viu Jesus, mas a intensidade da luz de Jesus foi tão grande que ele ficou cego, ele viu Jesus e ficou cego, não é? E é interessante a gente observar que tinha outras pessoas ali em volta dele. Ele nunca andava sozinho, tinha várias pessoas. E a Bíblia diz que as pessoas não viram Jesus, elas conseguiam ouvir a voz. E isso fez com que eles ficassem apavorados, porque eles ouviam a voz, mas não viam ninguém, né? Imagina homens, aqueles brutamontes acostumados a perseguir pessoas, a andar quilômetros e quilômetros a pé, a se exercitar muito, a enfrentar batalhas, grandes batalhas. Agora eles ficam apavorados. A Bíblia fala disso, que eles ficam apavorados, porque eles ouviam a voz, mas não viam ninguém. E Saulo foi obediente àquilo que ele ouviu, a voz do Senhor. Ele se levantou da terra. E aí então a palavra de Deus diz que ele foi conduzido pela mão até entrar na cidade. Então aquele homem que dava ordem para lá, dava ordem para cá, né, era o bambambam de tudo, agora ele precisa ser amparado e conduzido pela mão até entrar na cidade. E o impacto do encontro com Jesus foi tão grande que a palavra de Deus diz que ele fez jejum total durante 3 dias. Ele ficou em jejum total, sem água e sem comida, durante 3 dias. Então o que acontece, né? E eu gosto sempre de falar isso. O Senhor, ele trabalha, o plano dele é inclusivo, né? Ele trabalha com uma pessoa aqui, enquanto ele está trabalhando com a gente aqui, ele está trabalhando com outras pessoas, para que depois haja o encontro e o plano dele se concretize e aconteça, né? Várias oportunidades, nós já vimos isso, né? Por exemplo, né, para a gente fazer lembrar alguma coisa que aconteceu aqui. A gente estava orando, né? A igreja aqui estava orando pelo centro de recuperação, que não tinha lugar para funcionar. Então, tinha um grupo em oração aqui. E Deus, ele pegou essa oração, porque a palavra de Deus diz que a partir do momento em que nós oramos, ele ouve a nossa oração. Ele pegou esse pedido e essa oração, e nesse lapso de tempo de oração, ele trabalha numa pessoa lá em São Paulo, que veio lá do outro lado do mundo e tinha uma imobiliária aqui no Iguaçu. Olha só o malabarismo de Deus, né? E ele começa a trabalhar. E houve esse tempo de amadurecimento, foi o tempo onde a pessoa que estava procurando o pastor Vanério para falar com ele, que não achava, e de repente, assim, uma casualidade, ela ouviu falar quem ele era, foi atrás e as coisas foram fechando, até que o plano de Deus se fechou e foi concluído. Então esse é um exemplo de como Deus faz. Às vezes a gente acha que Deus não está ouvindo a oração da gente. Ele pode até não atender do jeito que a gente está pedindo, mas Ele vai cumprir, Ele vai atender a nossa oração e fazer de acordo com a sua vontade, que é soberana. Então o que estava acontecendo? Saulo foi conduzido para a cidade e ele ficou ali em jejum por 3 dias, em jejum total. E nesse lapso de tempo, nesse interregno, Jesus aparece em uma visão a um discípulo que morava onde? Em Damasco, né? E o que o Senhor fala com ele? Preste bastante atenção que com Saulo, Jesus apareceu para ele lá no caminho de Damasco. Com Ananias, o Senhor falou com ele através de uma visão. A visão é como se fosse um sonho, que a pessoa não está dormindo e tem aquela visão. E Deus fala com esse discípulo, com Ananias. Fala para ele, manda que ele vá ao encontro de Saulo. E ele diz que Saulo estava hospedado na casa de um certo Judas, situada na rua direita. Né? Foram as diretrizes
que Jesus deu para Ananias. Olha o que Jesus diz para Ananias, Atos 9, versículo 11 e 12. Ele está orando neste momento. Olha só, Saulo estava em jejum e oração. Então Jesus fala para ele está orando neste momento. Mostrei-lhe numa visão um homem chamado Ananias, chegando, impondo as mãos sobre ele, para que ele voltasse a enxergar. Está vendo como Deus trabalha? Ele vai pegando as pecinhas e vai juntando, né, as peças do quebra-cabeça. Então, simultaneamente, Saulo e Ananias recebem uma visão do Senhor. Ananias, ele fala assim, você está capacitado, eu estou dando capacidade para você ir lá e impor as mãos sobre ele e restaurar a visão que ele perdeu. E para Saulo, o Senhor falou, eu vou mandar um homem chamado Ananias, ele vai te procurar, e ele vai chegar aí onde você está, vai impor as mãos sobre você, e você vai voltar a enxergar. Está vendo como tudo é uma questão de fé, é uma questão de crença naquilo que o Senhor fala, e crença de verdade, né? Lembra que ele não tinha, a experiência que ele teve com Jesus foi ali na estrada de Damasco, né? Então, eles recebem simultaneamente uma visão do Senhor. Ananias ficou com medo quando o Senhor falou com ele. E ele argumentou com o Senhor sobre todas as maldades, sobre todas as coisas horríveis que ele havia ouvido a respeito de Saulo, desse homem. Ele argumentou que ele tinha até autorização dos principais sacerdotes para prender a todos